E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos sextos anos. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 17. Então contamos com a sua participação. Quem porventura está sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, enfim, materiais importantes para no decorrer da aula vocês fazerem possíveis anotações, beleza? Vamos para mais uma aula de História e contamos com a sua participação e colaboração. Antes de nós começarmos o conteúdo da aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da nossa última aula, que foi a aula número 16. Questão 1. Na Grécia Antiga, uma pessoa poderia tornar-se escrava de diversas formas. No passado, a maneira mais comum de uma pessoa se tornar escrava na Grécia era por causa, alternativa correta é a alternativa C, por causa da captura em guerras. Questão 2. Levando em consideração a cidade grega de Atenas, como uma pessoa poderia se tornar escrava? A alternativa correta é a alternativa D, se não pagasse as suas respectivas dívidas. Então, lá em Atenas, se você não pagasse as suas dívidas, você poderia se tornar escravo, beleza? Então, o segundo, a alternativa correta, alternativa D. Terceiro, em qual cidade da Grécia Antiga existia uma lei que dava total liberdade aos soldados em formação de matarem os escravos que fossem encontrados nas ruas? Alternativa correta, alternativa C, na cidade de Esparta. Questão 4. Abaixo se encontram alguns locais onde no passado os escravizados gregos trabalhavam, exceto qual das alternativas abaixo vocês deveriam marcar onde não é um local onde os escravos gregos eles trabalhavam. O local onde os escravos gregos eles não trabalhavam eram nas indústrias. Então, a alternativa correta, a alternativa D. E, por fim, questão 5. De acordo com os estudiosos, no final do século IV a.C., existia na cidade de Atenas aproximadamente quantos escravos? Alternativa correta, alternativa A, cerca aí de 400 mil escravos. Beleza? Fizemos a correção e agora vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre o papel das mulheres na Grécia Antiga. Beleza? A posição da mulher na Grécia Antiga perpassa pela situação de inferioridade de gênero em relação ao sexo masculino. Então, lá na Grécia Antiga, o que era que acontecia, pessoal? As mulheres elas eram tratadas em situação inferior ao do homem. Se nós medirmos aí a importância do homem e da mulher na Grécia Antiga, o homem ele tinha mais importância que a mulher. A mulher ela era inferior ao homem, beleza? E isso não só na Grécia Antiga, mas a maioria das civilizações antigas nós vamos perceber isso, O homem em um status maior do que a mulher, do que o sexo feminino. Beleza, pessoal? As mulheres na Grécia Antiga não podiam participar dos debates políticos,
pois não eram consideradas cidadãs. Normalmente, na Grécia Antiga, quando tinha algum debate político, só quem participava eram homens. Dificilmente você iria encontrar uma mulher participando ali da área política, de debates políticos, porque as mulheres elas não eram consideradas cidadãs na Grécia Antiga, ok? De vez em quando, as mulheres elas poderiam ir às festas religiosas ou então assistir teatro, peças teatrais, desde que estivessem acompanhadas. Você não iria encontrar na Grécia Antiga mulheres saindo sozinha sem estar acompanhada. Normalmente as mulheres, quando elas saíam, elas deveriam estar acompanhadas de algum familiar, né, mãe, irmão, enfim, certo? Então, era uma característica muito comum na Grécia Antiga, beleza? Vamos para o próximo slide. Nós vamos falar agora sobre o papel das mulheres casadas. As mulheres casadas, elas utilizavam véu para sair de casa. Não podiam sair sozinhas, deveriam também estar acompanhadas e muito menos falar com alguém no caminho. Então, essa era uma característica das mulheres casadas ali na Grécia Antiga. Elas, quando saíam, tinham que estar de véu, também não podiam sair sozinhas e no caminho, ali no trajeto, elas não poderiam falar, dialogar com ninguém. Ok, pessoal? Clarinho, clarinho? Entre os afazeres domésticos, as mulheres casadas, elas lavavam as roupas dos seus maridos, cozinhavam, cuidavam ali da casa, dos filhos e também, se fosse preciso, costurava, né, as roupas do marido. Então, esses eram alguns afazeres domésticos de algumas mulheres ali casadas na Grécia Antiga. Beleza? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre as mulheres jovens. As jovens mulheres, galera, na Grécia Antiga, elas não poderiam escolher os seus maridos. A mulher jovem, ela não escolhia o marido, não escolhia a pessoa com quem ela iria casar. Normalmente essa decisão cabia ao homem, normalmente ao pai. Era feito acordo entre as famílias e o homem, né, na maioria das vezes, como eu falei, o pai, ele é quem decide com quem a mulher jovem ela vai se casar. Certo, pessoal? Isso era muito comum nas civilizações antigas, era feito acordo entre as famílias para um futuro casamento, ok? As mulheres gregas, elas não podiam participar dos sacrifícios aos deuses, pois isso aí eram rituais exclusivamente masculinos. Então, quando ia ter algum sacrifício para um determinado deus grego, você não encontrava mulher participando desse sacrifício, porque isso aí era uma atividade que só competia aos homens, certo, pessoal? Na Grécia Antiga também, as mulheres elas não podiam ter propriedades e muito menos administrar negócios. Hoje, né, nesse mundo moderno, a gente vê mulheres administrando empresas, negócios, né, mulheres na gerência, mas nesse período aí, dificilmente você iria encontrar alguma mulher na Grécia Antiga administrando negócios ou mulher sendo dona de propriedades, ok? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre as mulheres e a questão educacional, né? As mulheres e essa relação com a educação. Em relação à educação, pessoal, as mulheres gregas mais novas, elas eram educadas pelas mulheres mais velhas da família. Então, o que era que acontecia? Não existia escola, né, onde as mulheres mais novas pudessem estudar, como é atualmente, e essa educação ela era realizada dentro de casa e competia a mulher mais velha da família ela educar a mulher mais nova. Então as mulheres mais novas elas aprendiam a ler, escrever, calcular, tricotar e cozinhar. Então toda a educação era feita ali no âmbito familiar, dentro da casa. Você não iria encontrar a mulher saindo, se deslocando da sua casa para ir para uma determinada escola estudar. Ok? Uma observação importante: a mulher na Grécia Antiga ela era educada e preparada para um papel na criação da família e não diretamente para estimular o conhecimento e o desenvolvimento intelectual. Então essa educação
que a mulher grega ela recebia não era uma educação para estimular o conhecimento dela, o desenvolvimento intelectual. Era uma educação mais voltada para o papel na criação da família, como ser uma boa dona de casa, como ser uma boa esposa, enfim. Então, essa era a educação que a mulher grega antigamente recebia. Beleza? Na Grécia Antiga, não se encontrava enfermeiras ou atrizes, por exemplo, porque essas atividades nem sequer existiam para as mulheres. Você não encontrava na Grécia Antiga mulher atriz, né, mulher enfermeira. Essas atividades elas não existiam para as pessoas do sexo, do gênero feminino. Beleza? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Eu separei para vocês aqui duas curiosidades. Se o pai de uma mulher morresse, ela geralmente não herdaria nada se tivesse irmãos do sexo masculino. Então, o que era que acontecia? Um pai, né, tem ali 2 filhos, um homem e uma mulher. Se esse pai, ele porventura vier a falecer, quem vai ficar com a herança é o filho, né, a pessoa do gênero masculino. A mulher, né, a pessoa do gênero feminino, ela não iria herdar a herança do pai. Isso era muito comum ali na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga também, pessoal, era muito mais comum você encontrar bebês do sexo feminino sendo abandonados do que bebês do sexo masculino. Então, quando tinha ali algum aborto, por exemplo, ou algum abandono, você encontrava ali bebês do sexo feminino. Era muito comum isso. As mulheres abortarem quando descobrissem que a criança era do sexo feminino, crianças serem abandonadas porque eram do sexo feminino, isso era muito comum. Então daí você percebe a inferioridade como as pessoas do sexo, do gênero feminino, eram tratadas ali na Grécia Antiga. Beleza? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Nós vamos falar agora sobre as mulheres gregas na mitologia. Embora as mulheres gregas tivessem um papel limitado, né, um papel inferior na sociedade, existe um elenco surpreendentemente forte de personagens femininos na religião e na mitologia grega. Então, como eu disse a vocês, as mulheres elas eram tratadas de forma inferior ao homem. E, embora isso acontecesse na Grécia Antiga, a gente vai encontrar na mitologia grega muitos personagens do sexo feminino. Eu separei para vocês aqui algumas das principais deusas gregas e vocês vão perceber muitas deusas gregas aí do sexo feminino, né? Embora essa mulher, como eu falei anteriormente, na Grécia Antiga, ela fosse discriminada. Atena, né, a deusa da sabedoria e da guerra. Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Artemis, a deusa da caça. Perséfone, a deusa do submundo. Hera, a deusa das deusas. Héstia, a deusa do lar. Irene, a deusa da paz. Nemesis, deusa da retribuição divina. E Hebe, deusa da juventude. Então, embora a mulher, comparada ao homem, ela fosse discriminada, a gente vai encontrar na Grécia Antiga uma grande parte dos deuses aí gregos do sexo feminino, né? Deusas gregas. Ok, galera? Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para a elaboração da aula, né, do material. Obrigado pela participação de vocês, galera. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, fui!